Graça e paz, amados irmãos, louvado seja Deus. Bendito é o Senhor, bendito é o Pai poderoso e magnífico. Quero louvar a Deus pela vida e saúde, pela graça na qual Ele me cedeu de estar na presença dos amados, para junto compartilharmos a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Dizer que Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus Ele é benigno, Ele é santo. E quero pedir aos amados irmãos que compartilhem esta live em nome de Jesus. Compartilhe para mais alguém. Se for possível, compartilhe para mais alguém esta live, para que possamos junto compartilhar a palavra de Deus, para que possamos junto aprendermos a palavra do Senhor. E eu quero nesta noite aqui em Moçambique falar a respeito de arrependimento. Mas antes, porém, quero pedir para você escrever uma mensagem e dizer em qual cidade você está acompanhando o pastor Saine aqui. Em qual cidade você está acompanhando o apóstolo Saine? Louvado seja Deus. Deixe o seu like e deixe sua mensagem. Em qual cidade, distrito, em qual vila você está acompanhando essa ministração do dia de hoje sábado. Ora mantalabra sharamanai. Dizer que Deus é bom, Deus é poderoso. Quero compartilhar a palavra do Senhor a respeito de arrependimento. A respeito de arrependimento. No livro de Mateus, capítulo 13, verso 1. A Bíblia Sagrada diz assim: E naquele dia já apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É desta palavra que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. Ver que João Batista, a Bíblia diz que João Batista, ele nasceu, cresceu e começou a anunciar a palavra do Senhor no deserto da Judeia. Amém. Quando falamos de João Batista, estamos a falar de um homem escolhido por Deus, que foi escolhido para preparar o caminho, para endireitar as veredas. Quando falamos de João Batista, estamos a falar de um homem que Deus enviou antes, porém, do Senhor Jesus vier, para poder preparar, para poder anunciar o reino dos céus. A Bíblia Sagrada vem dizer que João Batista, ele estava lá no deserto, ele estava lá no deserto da Judeia pregando a palavra de Deus. Ele estava lá no deserto da Judeia pregando a palavra do Senhor e batizando as pessoas, aqueles que se arrependiam dos pecados. A palavra do Senhor diz que ele pregava no deserto dizendo: Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Quando falamos de arrependimento, estamos a falar de uma mudança de vida. Estamos a falar de mudança de vida. A Bíblia Sagrada diz que temos que mudar a nossa forma de ser, a nossa forma de estar. Temos que mudar a nossa forma de ser e a nossa forma de estar. A Bíblia Sagrada nos chama a um arrependimento verdadeiro, a um arrependimento total. Reconhecermos que somos pecadores e deixarmos viver a vida pecaminosa e nos entregamos a Deus e começamos a viver uma vida santa. A Bíblia chama todos nós a termos uma vida digna, uma vida santa, a uma vida digna, uma vida santa, e nos arrependermos dos nossos pecados. Perceba que a palavra do Senhor, a palavra de Deus diz que João Batista ele pregava dizendo que arrependei-vos porque o reino do céu está próximo. Quando falamos do reino dos céus, estamos a falar da vinda do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada diz que a primeira vinda, Jesus ele veio para proclamar o Evangelho. A primeira vinda, ele veio para anunciar a salvação. A primeira vinda, ele veio para resgatar o homem. A primeira vinda, ele veio para morrer pelo homem. A primeira vinda, ele veio e nasceu ele nasceu e foi colocado numa manjedoura. A primeira vinda, ele foi pendurado no madeiro. A primeira vinda, ele foi
Ele foi desprezado, mas a segunda vida, a palavra do Senhor diz que na segunda vinda, ele virá para julgar. Ele virá para o quê? Para julgar. Ele virá para arrebatar a igreja. Ele virá para julgar o povo, para julgar a humanidade. Ele virá para julgar a humanidade, segundo aquilo que eles têm feito. Então nós somos chamados ao arrependimento. Muitas pessoas estão na igreja, muitas pessoas vão à igreja, mas não se arrependeram na totalidade, não deixaram seus maus hábitos, não deixaram os pecados, eles vivem no pecado, andam no pecado. Perceba, se você quer entrar no reino dos céus, é preciso se afastar da iniquidade. E em muitas igrejas, em muitos ministérios, nós já não ouvimos a palavra de arrependimento, já não ouvimos pessoas pregando sobre arrependimento, porque as pessoas estão sendo cegadas. A palavra do Senhor vem dizer a você neste momento que se arrependa dos seus pecados, se arrependa das suas más obras, se arrependa dos seus pecados. Por quê? Porque o reino do céu está próximo. O reino do céu está próximo. Você é chamado a se arrepender. Você é chamado a deixar de prostituir, a deixar de roubar, a deixar de mentir, a deixar de invejar, a deixar de odiar, para se apegar. A Bíblia diz que temos que nos revestir das obras da luz. Temos que nos revestir das obras da luz. Quando falamos das obras da luz, estamos a falar do amor, estamos a falar de ajudar, estamos a falar de coisas boas, coisas agradáveis a Deus. Mas muitas pessoas, muitos pregadores, muitos evangelistas, muitos mestres apóstolos estão pregando, muitos cristãos estão indo na igreja enquanto estão no pecado. É por razão pela qual João disse que vós, raça de víbora, perceba que o Senhor, Ele te chama ao arrependimento. É preciso fugir da iniquidade. A Bíblia Sagrada diz que quando Deus apareceu a Moisés, Ele disse primeiro que Moisés tire as suas sandálias. Tire as suas sandálias, porque o lugar em que você está é uma terra santa. Muitos querem falar com Deus, mas esquecem de tirar o pecado. Muitas pessoas apenas, eles lavam o corpo por fora, mas no interior do corpo, nós encontramos cheio de rapinas. Apenas lavam o prato por fora, mas no interior do prato, no interior da panela, nós encontramos cheio de rapina. A igreja de Deus é chamada ao arrependimento verdadeiro. A igreja de Deus é chamado a obedecer, é chamado a andar nos preceitos de Deus. A igreja de Deus é chamado a viver segundo a vontade de Deus. A igreja de Deus é chamado a andar no arrependimento, mudando a vida. E a Bíblia diz que tem que ser santo em toda a nossa forma de viver. Todo aquele que se achega a Deus, aquele que se entrega ao Senhor, ele deve ter uma vida digna, ele deve ter uma vida boa, ele deve ter uma vida reta. Perceba que Abraão era um homem reto. A Bíblia diz que Noé era um homem reto, Jó era um homem reto e temente a Deus, e se apartava da iniquidade, razão pela qual eles alcançaram graça na presença de Deus. Muitos clamam pela graça, muitos clamam pela unção, muitos clamam pela cura, muitos clamam pela libertação, muitos clamam pela bênção, mas eles não conseguem se arrepender, não conseguem renunciar ao pecado, não conseguem renunciar às más obras, não conseguem fugir da prostituição, não conseguem fugir da prostituição. A Bíblia Sagrada nessa tarde, ela te chama, a Bíblia Sagrada nessa noite, ela te chama para você viver no arrependimento e se arrepender das obras na qual você tem praticado. É porque essas obras má que você tem praticado não irão te permitir você entrar no reino dos céus. Perceba que o reino dos céus está próximo. Aquele que subiu, ele voltará de novo. Aquele que subiu, ele voltará de novo para arrebatar a igreja. O que vai acontecer, meu irmão? O que vai acontecer, minha irmã? E ele vier hoje te encontrar no pecado. O que vai ser de ti, minha irmã? O que vai ser de ti, meu irmão? E ele vier hoje te encontrar na prostituição, ele vai te encontrar na feitiçaria, ele vai te encontrar na magia negra, ele vai te encontrar vivendo no pecado. O que vai ser de ti? Muitas pessoas pensam que Jesus não irá vir. A Bíblia Sagrada diz que ele não tardará em vir.
Ele não tardará em vir. É por isso que ele disse que na minha vinda, no fim dos tempos, virão muitas coisas acontecer. E essas coisas nós estamos a conseguir ver. Nós conseguimos notar essas coisas que estão a acontecer. Há hoje fome, há hoje guerra, há muitas coisas que nos mostram que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis está vindo. Então nós temos que nos arrepender. Temos que nos arrepender. Temos que mudar a forma de ser, temos que mudar a forma de estar, temos que mudar a forma de ser e sermos crentes verdadeiros, e sermos cristãos verdadeiros, cristãos que seguem o exemplo, cristãos que seguem os passos de Cristo. Muitos estão na igreja, mas não estão a seguir o exemplo de Cristo. Muitos estão na igreja, mas não estão a seguir. A Bíblia Sagrada diz que Jesus, ele diz assim: porque me diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando. Muitos estão na igreja chamando o Senhor, muitos estão na igreja dizendo o Senhor, mas não fazem aquilo que Ele manda. Oraya mantolo broxam de levarabanaia, intolo broxarabanaia. Muitos estão na igreja, eles chamam Senhor e Senhor, mas não fazem aquilo que o Senhor manda. O Senhor manda viver na santidade, eles não vivem. O Senhor manda viver na obediência, eles não vivem. O Senhor manda viver na retidão, mas eles não vivem. Só todo momento: Senhor, salva-me, Senhor, me abençoa, Senhor, me cura. Mas o porquê? Porque não faz aquilo que Ele manda. A igreja do Senhor é chamada ao arrependimento. Arrependa-se enquanto é cedo. Arrependa-se enquanto você pode. Arrependa-se enquanto você está vivo. Arrependa-se enquanto você pode. Arrependa-se enquanto você está vivo. É porque o arrependimento não é depois da morte. Não. O arrependimento é agora, enquanto você respira, enquanto você trabalha, enquanto você consegue andar a confessar. O arrependimento é agora, não é depois da morte, não. Depois da morte não resta mais um arrependimento. E se você quer mudar a vida e entrar no reino dos céus, então mude agora. Nós somos chamados, nós somos convidados a nos arrepender na verdade, a nos arrepender na realidade e termos uma vida santa, e termos uma vida agradável a Deus. Termos uma vida agradável a Deus. Irmãos, perceba só, é que o Senhor, Ele não tarda a voltar. Ainda que o mundo diga, desde que se falou, até então não vem. Perceba que Ele virá como ladrão. A Bíblia diz que ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, e de repente Ele há de vir. A Bíblia diz que estarão duas pessoas na machamba trabalhando, uma pessoa será levada. Estarão duas pessoas na cama dormindo, uma pessoa será levada. Estarão duas pessoas na moagem moendo, uma será levada. Perceba só, quem vai ser levado é aquele que está na santidade, é aquele que vive na pureza, é aquele que está na santidade. Quem vai ser levado é aquele que se entregou na totalidade e que se arrependeu dos pecados e que mudou a forma de ser e que mudou a forma de estar e está obedecendo, está seguindo a ordem, está seguindo a palavra de Deus. Muitas pessoas estão pregando, mas não estão vivendo aquilo que eles pregam. Muitas pessoas estão pregando, mas não estão vivendo aquilo que eles pregam. Muitas pessoas subindo púlpitos, altares, pregando, mas não estão vivendo aquilo que eles pregam. Há muito pecado, há muita iniquidade, há muito pecado. Jeová, Ele te chama, Jesus, Ele te chama a se arrepender dessas obras, porque Ele vem. Ele te chama a se arrepender. O reino dos céus está próximo. Jesus, Ele pregou dizendo que arrependei, porque o reino dos céus está próximo. Então nós temos que nos arrepender, temos que purificar o nosso coração e nos entregar a Deus. Jesus,
te chama ao arrependimento, minha irmã. Jesus te chama ao arrependimento, meu irmão. Jesus te chama ao arrependimento. Jesus te chama ao arrependimento. Arrependa-se desse pecado. Arrependa-se dessas más obras na qual você tem praticado. Arrependa-se. Quando lemos a Bíblia no livro de segundas Coríntios capítulo 5, verso 10, a Bíblia diz que nós todos iremos comparecer. Todos nós iremos comparecer ao tribunal de Cristo e lá nós seremos julgados segundo aquilo que nós fizemos com o nosso corpo. Veja bem o que você está a fazer. Veja bem o que você está a semear. Veja bem o que você está a fazer. Veja bem o que você está a semear. Porque cada um vai colher aquilo que ele semeia. Cada um vai colher as obras, aquilo que ele semeia. Que Deus nos dê a graça, que Deus nos dê a paz, que Deus nos dê a força e se arrependa desses pecados em nome de Jesus. Deus abençoe abundantemente. Deus abençoe sua vida. Você que está ouvindo essa palavra, eu quero pedir ainda mais que compartilhe com seu irmão, compartilhe com o seu próximo, para que ele possa ouvir esta palavra em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, os seus projetos. Você que está doente, seja curado. Você que está enfermo, você que está aprisionado, seja liberto em nome de Jesus. A graça de Deus te localiza, a graça de Deus te encontra, a graça de Deus te encontra neste momento. A luz do Pai está te localizando em nome de Jesus e seja abençoado no nome de Jesus.